Glória a Deus. Boa noite. Vocês podem sentar se vocês quiserem. Vocês estão bom? Amém. Glória a Deus. Espírito Santo, que a tua palavra hoje possa encontrar, Senhor, terra boa no coração de cada um aqui. Que o Senhor traga aplicação pessoal, que cumpra plenamente o seu propósito nessa noite, Pai. Me dê graça, Senhor, para entregar o melhor, Senhor, para a sua igreja. Amém? Gente, quem está com a Bíblia aí, por favor. Lucas 10. Versículo 30. Você sabe que nesse ano, onde o pastor Cleiton assumiu a igreja, eu consigo claramente ver uma manifestação de Deus nessa igreja, um propósito de Deus. Eu consigo ver claramente muita unidade e muita comunhão na igreja, ainda que a gente ainda não está 100%, mas a gente vai chegar lá. Hoje eu quero falar sobre o que é a igreja e qual que é a força da igreja. E para falar sobre isso eu quero usar uma parábola de Jesus Cristo, que é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque eu vou dar toda uma volta pela palavra de Deus para explicar para você o que é a igreja. Por que é importante fazer parte de um corpo? Por que é importante estar inserido? Eu quero tentar hoje, pela palavra de Deus, mostrar para você que não existe ser crente fora da igreja. E quando eu falo fora da igreja, eu não estou falando fora do ministério, gerando filhos, eu não estou falando fora da Assembleia de Deus, da quadrangular. Eu estou falando fora do corpo de Cristo. Porque a igreja sou eu e você. Essas paredes aqui, esse local físico que a gente se reúne, que a gente chama de igreja, por falta de uma palavra melhor, eu posso chamar de clube. É um lugar onde se reúnem para adorar a Deus, um grupo de pessoas. Mas a igreja é eu e você. Hoje a gente consegue encontrar muito facilmente. E você não precisa muito não. Você conversando com amigos no trabalho, na escola, o que que você vai encontrar pessoas que um dia foram cristãos, hoje estão fora da igreja, e elas dizem que servem a Cristo fora de uma igreja, fora de uma comunhão, fora de um corpo. Eu vou começar falando o que é a igreja. Por que Cristo estabeleceu uma igreja? Eu creio que a palavra de Deus, ela foi escrita, e segundo ela mesma diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E eu quero usar essa parábola do bom samaritano, porque eu entendo que nessa parábola tem um resumo de toda a história da humanidade, que começa com a queda do homem, termina com o homem na igreja. Vai te fazer sentido. Lucas 10, versículo 30, Jesus começa a contar a parábola. Obviamente que aqui o contexto, alguns mestres da Bíblia foram questionar Jesus a respeito de qual era o maior mandamento. Lá um pouquinho antes ele fala, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Jesus devolve a resposta para ele. E Jesus fala, é isso mesmo, você está certo. E esse mestre da Bíblia, ele volta para Jesus e fala, mas quem é meu próximo? E aí ele conta essa história, essa parábola. A parábola do bom samaritano. Mas eu não quero pegar a história que está clara. Eu quero pegar a história que está aqui, profeticamente, nessa parábola. Eu creio que isso é uma ilustração. Lucas 10, versículo 30 diz assim: em resposta disse Jesus: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Tem uma versão que diz deixando meio morto. Esse meio morto é muito importante para o que a gente vai compartilhar aqui hoje. E aconteceu que descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou de lado. E assim também um levita o fez. Quando chegou ao lugar e o viu, passou de lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei as despesas extras. Percebe que um homem descia, fazia uma viagem, e a Bíblia fala que ele descia de Jerusalém para Jericó. E no meio dessa viagem ele foi atacado por assaltantes. E interessante que os assaltantes o tiraram as vestes e o deixaram meio morto. Então passa um sacerdote e nada faz. Passa um levita e nada faz. Então chega um samaritano. E o samaritano cuida dele. Nota que o samaritano, além de colocar óleo nas feridas desse homem, o leva para uma hospedaria. E nessa hospedaria ele paga o hospedeiro para cuidar dele. E ainda diz assim: eu vou voltar. E se faltar alguma coisa eu te pago depois. Amém? Eu creio fortemente que essa história figura desde a queda do homem até a volta de Cristo. E você vai entender por quê. A Bíblia chama Jerusalém de uma cidade de bênção. E a Bíblia também chama Jericó de uma cidade de maldição. Nota que esse homem está viajando de Jerusalém para Jericó. Ele está descendo de um lugar, a Bíblia fala descendo, de bênção para um lugar de maldição. E no meio do caminho ele é assaltado. E lhe tiram as vestes. O que aconteceu com o homem no jardim do Éden? O inimigo tomou. O inimigo acabou com a sua glória. Porque ele perdeu a glória de Deus naquele dia. É interessante notar que a Bíblia fala: e o deixou meio morto. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que quando o homem pecou, o próprio Senhor diz que ele morreria. E a gente sabe, estudando pela palavra de Deus, que no dia que o homem pecou, ele não morreu fisicamente, mas o seu espírito deixou de ter comunhão com Deus. E se você vai estudar a Bíblia, você vai ver que morte na Bíblia nunca está relacionado a fim de existência. Morte na Bíblia está sempre relacionado à separação. Então, no momento que esse homem é atacado pelo diabo, ele é separado de Deus por um pecado. E ele fica meio morto. E aí a história começa a ficar interessante. Porque o homem meio morto, um sacerdote passa pelo caminho. E nesse passar,
o sacerdote não pode fazer nada por ele. Eu creio que quando a Bíblia fala que um sacerdote passa no meio do caminho, profeticamente ela está falando do tempo do sacerdócio. A Bíblia, alguns teólogos chamam essa época de alto sacerdócio, que era uma época antes de Moisés, onde os sacerdotes eles apareciam. Obviamente tinha uma consagração sacerdotal, mas a Bíblia não dá detalhes sobre isso. A Bíblia chama o sogro de Moisés de sacerdote, antes da lei mosaica, onde estabeleceu os sacerdotes. A Bíblia chama Melquisedeque de um sacerdote do Senhor, antes da lei mosaica. O sacerdócio não pôde fazer nada pelo homem. Mas então a Bíblia fala que chega um levita. E o que prefigura o levita? Prefigura a religião. Porque quem eram os levitas? Os levitas eram o povo separado por Deus. Era uma tribo para servir como sacerdote, para ministrar o povo. Isso já no tempo de Moisés. E a Bíblia fala que esses levitas também não puderam fazer nada pelo homem. O levita lembra da lei mosaica. A lei mosaica não pôde fazer nada pelo homem. Nada. Mas então a Bíblia fala de um samaritano que ele passa. E esse samaritano, ele pode fazer alguma coisa pelo homem. Nota que esse samaritano coloca óleo nas feridas. Coloca vinho nas feridas. E eu creio que esse samaritano prefigura Cristo na palavra. Por que um samaritano? Porque o samaritano era um rejeitado pelo povo de Israel. E Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. E agora começa a ficar interessante. Aqui que eu falo que entra a igreja. Esse samaritano, ele pega o homem e leva até uma hospedaria. E nessa hospedaria, ele entrega aos cuidados de um hospedeiro. E o hospedeiro, eu creio que é o Espírito Santo. E a hospedaria, eu creio que é a igreja. A gente está falando aqui de 5 momentos da história do homem. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? A gente está falando de um momento que o homem está bem. Eu creio que é o Jardim do Éden. A gente está falando do momento que o homem cai. A gente está falando de um tempo antes de Moisés. Eu falo do alto sacerdócio. A gente está falando de um tempo da lei. Só que chega o tempo de Cristo. E Cristo leva o homem meio morto para a hospedaria. E aí começa mais um tempo, que é o tempo da igreja, que é o tempo do Espírito Santo. A gente consegue ver muito claro na Bíblia a Trindade trabalhando na história. No Antigo Testamento a gente consegue ver o Pai trabalhando na história. No Novo Testamento a gente consegue ver Cristo nos 4 evangelhos. Mas a partir de Atos a gente consegue ver o ministério do Espírito Santo, que basicamente é o hospedeiro que está cuidando do homem. Só que esse levita que deixou o homem numa hospedaria, ele falou assim: toma aqui 2 denários. E eu vou entrar nessa questão dos denários um pouquinho depois. Cuida desse homem. Eu vou voltar. Se você gastar alguma coisa a mais, eu pago quando chegar. A gente tem uma promessa, ainda aqui, que Jesus Cristo, o samaritano, vai voltar. Amém? Obviamente, irmãos, que essa parábola ela fala do próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo. Mas eu creio fortemente que existe um cunho profético nessa parábola. Que existe um resumo da história. Não é por acaso. Gente, tudo que está escrito na palavra de Deus, a palavra é clara. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada é por acaso. Eu não achei em nenhum lugar na Bíblia algo que resume tão bem a história do homem. Do homem sem Deus. O homem cuja religião não pôde fazer nada por ele. Mas que Jesus veio e o curou. Mas que Jesus o colocou numa igreja. Que Jesus cuidou.
Nota que ele passa óleo nas feridas, e o óleo na Bíblia significa o Espírito Santo. A gente entende pelo Espírito Santo. Para falar de igreja também, eu quero fazer um paralelo, e eu não vou entrar muito nisso, porque aí daria bastante tempo para a gente falar nisso. Eu poderia passar aqui pelo menos 1 hora para te provar que no Antigo Testamento existe uma sombra da igreja, que é conhecido como as cidades de refúgio. Quem já ouviu falar sobre isso na Bíblia? Cidade de refúgio, para quem não está muito familiarizado com o termo, basicamente era o seguinte: quando Moisés tira o povo do Egito e Josué entra na terra prometida com o povo, depois da morte de Moisés, o Senhor pede para Josué separar 6 cidades no meio do povo. E ele fala: essas cidades serão as cidades de refúgio. O que basicamente é uma cidade de refúgio, irmão? A Bíblia fala que se acontecer de você estar num campo arando sua terra e de repente por um acidente você atingir o seu irmão e o matar, pela palavra de Deus, olho por olho, dente por dente, alguém podia vingá-lo, te matando também. E a palavra chama esse vingador de o vingador do sangue. Mas a Bíblia fala o seguinte: se esse que cometeu o assassinato sem querer, se ele corre para uma cidade de refúgio, lá ele vai ser recebido pelos anciões, e lá dentro o vingador do sangue não pode tocá-lo. E a Bíblia fala para Josué separar essas 6 cidades, e eu não tenho um mapa aqui, mas se você olhar o mapa, você vai ver que essas 6 cidades elas são colocadas em pontos estratégicos do mapa de Israel. Por quê? Porque era para ser uma cidade acessível, de fácil acesso, que onde houvesse o crime, esse rapaz ele teria que correr para a cidade, lá ele estaria livre, estaria protegido do vingador do sangue. E qual é o paralelo com a igreja aqui? A Bíblia fala que se esse homem fosse pego fora da cidade de refúgio, o vingador do sangue podia matá-lo. Mas dentro da cidade de refúgio, ele não podia matá-lo. O texto é bem longo, então eu não vou ler, mas você pode anotar aí, está lá em Josué capítulo 20. Fala sobre as cidades de refúgio. A cidade de refúgio era um lugar de segurança para o inocente. Inocente por quê? Foi um crime sem intenção. A Bíblia fala lá que os anciões, eles recebiam os forasteiros. A Bíblia fala de pessoas que estariam relacionadas ao governo daquela cidade. E elas receberiam, elas facilitariam a entrada desse forasteiro na cidade. E esses anciões seriam a cobertura desse homem. E por causa desses anciões, o vingador do sangue não podia entrar na cidade e pegar. Obviamente que quando se chegava na cidade de refúgio após cometer um crime sem querer, tinha todo um julgamento, tinha todo um conselho dos anciões. A Bíblia fala que esse homem chegaria até a porta da cidade diante dos anciões e vocês entenderam? Diria o seu caso, e os anciões o julgariam se ele poderia ficar na cidade ou não. A Bíblia deixa muito claro que essas cidades deveriam facilitar a entrada das pessoas para ser protegidas. Foram 6 cidades separadas como cidades de refúgio: Cádiz, Siquém, Bezer, Ramote, Golã e Hebron. E por que eu fiz questão de falar o nome da cidade? Olha o que significa cada nome de cidade separada como cidade de refúgio. Cádiz significa santificar, consagrar. Fala de um lugar de santificação e consagração ao Senhor. Siquém significa ombros.
fala de um lugar onde mais pessoas vão te ajudar a carregar um peso. Bezer significa fortaleza. Ramote significa elevado ou exaltado. Golã significa livramento. E o que eu mais gosto, eu quero entrar nessa questão aqui logo mais, Hebron, falar de aliança. Todas as 6 cidades, elas remetem de alguma forma à igreja, ao que a igreja tem para oferecer, ao que a igreja é para aqueles que buscam abrigo. A gente, numa outra oportunidade, pode entrar muito mais profundo na questão das cidades de refúgio. Mas o que eu quero dizer? Falando sobre cidades de refúgio, falando sobre a parábola do bom samaritano. A igreja, gente, é um lugar de cuidado e de proteção. A igreja é um lugar de cuidado e de proteção. Tem um livro de um autor que eu gosto bastante, Douglas Gonçalves. É um livro que ele fala sobre a igreja, sobre comunhão. Tem uma frase que ele fala assim, deveríamos abolir do nosso vocabulário e da nossa mente a ideia de que é possível viver uma vida cristã individualmente. Igreja não é simplesmente um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. Portanto, se chamamos Deus de Pai, significa que fazemos parte da mesma família. A Bíblia fala que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que viriam. O Novo Testamento explica o Antigo e o Antigo ilustra o Novo. E se você parar para estudar, ver a questão das cidades refúgio mais profundamente, você vai entender toda a sombra da igreja projetada nas cidades refúgio, já no Antigo Testamento. Amém? Entendendo, irmãos, que a igreja hoje é um lugar de refúgio, é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre qual é a força da igreja. Porque a gente está nesse lugar aqui, não é só para ficar vivendo um clubinho. Igreja é um lugar de unidade e comunhão. Eu marquei aqui, unidade. Unidade é um coletivo. Olha que estranho, né? Unidade é um coletivo. Pessoas juntas por um mesmo propósito, com o mesmo alvo. Isso é uma unidade dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E comunhão, se você for pegar a raiz da palavra, você vai entender que vem de uma união comum. Você se une com alguém por um propósito específico. Salmo 133, irmão, só para falar um pouquinho sobre a importância da unidade. Quem puder abrir, acompanhar. Vamos ler o salmo inteiro, é um salmo bem curtinho. Diz o seguinte: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha o que o Senhor está falando sobre unidade, irmão. Na unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
Por que eu digo, irmão? E eu falei recentemente com o pastor isso, eu acho que a força da igreja, ela está na comunhão, ela está na unidade. Deixa eu perguntar para vocês, talvez não seja o caso de 100% da igreja, mas quantas pessoas chegaram na igreja e ficaram porque encontrou na igreja amigos, porque encontrou na igreja um grupo de pessoas que o aceitou e o recebeu. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na igreja por um amigo meu, por uma Assembleia de Deus, eu aceitei Jesus. E eu fui muito bem recebido na igreja, pelos jovens na época. Fiquei pouco tempo na Assembleia, porque era meio longe de casa, essa igreja que eu me converti. Eu acabei chegando para um rapaz que morava no prédio que eu morava, o nome dele é Fábio. Eu tinha acabado de me converter, cara, eu estava a 1000. Eu falei, Fábio, onde que é a sua igreja? Eu quero ir lá. Só que esse Fábio, ele era um cara meio estranho, entendeu? Ele era um super homem de Deus, cara. Mas ele era um meio robô, assim. Eu vou conhecer a igreja dele. Então, eu fui meio que sem expectativa nenhuma na igreja. Eu me converti numa Assembleia de Deus, que eu fui bem recebido. Só que estava muito difícil para mim ir para lá, pela distância. Eu falei assim, eu vou procurar uma outra igreja, porque eu entendi, eu me converti de fato. Qualquer dia eu conto a história da minha conversão. E esse cara me levou na igreja dele. Eu lembro que eu cheguei, eu não vou lembrar o horário, mas eu vou falar qualquer horário, vocês vão entender por quê. O culto era umas 7 da noite, eu acho que 7h30, se eu não estou enganado, era um culto dia de semana. E o Fábio, ele era músico na igreja, então ele tinha que estar mais cedo na igreja. Aí falou, cara, vamos na igreja comigo. Só que você vai ter que chegar um pouco antes de começar o culto. Novo convertido, né? Bora. A gente chegou na igreja umas 6, a gente chegou quase 1 hora antes. E lá estava esse Fábio, tinha um outro amigo, um outro cara muito querido, ficamos muito amigos depois, Ronaldo e o Rivaldo. Esses 3 caras, eram 3 músicos da igreja. E eu fui tão bem recebido por esses dois, não só o Fábio, o Ronaldo e o Rivaldo, eles eram jovens como eu. Cara, eu me encantei com a igreja. Até aí tudo bem. Chegou o momento de ir embora, para casa, né? E a distância da igreja para minha casa era um período de caminhada de, sei lá, talvez uns 40 minutos. Era isso aí, Eliane? Da igreja até em casa, uns 40 minutos. E aí nesse dia eu conheci quem? Eliane. Ela não gostava de mim não, irmãos. Foi dura a batalha ali, foi difícil. Mas esse dia desceu, voltando para casa, desceu a pé, jovem, duro, sem dinheiro nenhum, andando a pé. Aí desce eu, Ronaldo, Rivaldo. Desce a Eliane, acho que a Vanessa estava junto. Tinha um grupo de amigos, era uma galera. E a gente começou a caminhar, e a caminhada era longa. E nessa caminhada, foi se gerando uma comunhão entre quem estava ali. E era interessante que a gente ia embora da igreja, e a gente ia passando em vários pontos, iam ficando as pessoas, né, nas casas. E a gente parou na casa de um cara chamado Gabriel. E esse cara era muito louco. Ele virou para mim e falou, cara, você gosta de rock? Eu falei, gosto, né? Esse cara falou, peraí. O cara me conheceu nesse dia. Ele foi dentro da casa dele. Ele pegou lembra de cassete, irmão? Fita? Ele pegou 2 cassetes, pegou na minha mão, ó, tá aqui, ó. Banda Resgate, Banda Oficina G3. Ouve lá, você vai curtir. Cara, eu meio sem entender, cara, esses caras ganharam o meu coração naquele dia. Eu fui recebido naquele lugar. Cara, desse dia em diante eu não consegui não ir mais para a igreja. Aí você fala, mas você não foi para a igreja por causa de Cristo? Fui por causa de Cristo.
mas eu fiquei por causa dos amigos. Não que Cristo não tivesse importância, mas toda aquela comunhão e aquela unidade que foi gerada na igreja, aquilo mudou a minha história. Irmãos, eu tenho certeza que o motivo, muitas vezes, da igreja não conseguir reter as pessoas, é porque a igreja não sabe receber as pessoas, não sabe integrar as pessoas. E quando eu falo que a força da igreja está na unidade, está na comunhão, é isso, irmãos. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui para a maioria achou na igreja um grupo onde ela foi aceita, onde ela foi recebida, onde ela foi amada. O Senhor escolheu fazer através de nós a obra dele. O Senhor escolheu a igreja para esse papel. Então, no momento que o samaritano traz esse homem meio morto para a hospedaria, no momento que o Espírito Santo começa a curar das suas feridas, naquele momento existem pessoas mais velhas naquela hospedaria, que estão ali com o único papel: receber esse cara, tratar bem. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 11, é um capítulo bem conhecido, fala da Torre de Babel. Olha o poder da unidade, irmãos. A Bíblia fala que homens se reuniram com um propósito: construir uma torre. E se você ler capítulo 11 de Gênesis, você vai ver os motivos eram errados. Mas a Bíblia lá em Gênesis 11:6 diz o seguinte: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto que começaram a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Deus está reconhecendo que mesmo num propósito errado, aquela unidade ninguém ia conseguir parar. Porque eles tinham um alvo, um propósito, estavam juntos e falavam a mesma língua. O próprio Deus, ele desce e aí ele acaba com a unidade. Como que ele acaba com a unidade? Ele confunde a língua. Vocês pararam para pensar no poder que a unidade tem? Um bando de jovens reunidos, pararam para pensar o poder que esses jovens têm de marcar uma geração? Uma igreja que vive unida, que vive em comunhão, vocês já pararam para pensar qual é o impacto que isso pode causar nessa cidade? O pastor Cleito fez algumas coisas esse ano que eu achei fantástico. As festas de comunhão. Qual que é a melhor forma de ter comunhão com alguém, irmão? Era uma festa, comendo junto. Aquilo é fantástico, pastor. Sabe uma coisa que o pastor fez recentemente também, que marcou a vida de muita gente? Recentemente ele pegou algumas crianças, saiu com elas, só com as crianças. Cara, você quer ganhar um pai, você trata bem o filho dele. Você quer ganhar uma mãe, você trata bem a criança. Queria agradecer o pastor Cleiton e a pastora Sheila pelo que estão fazendo nessa igreja. Não só com as crianças, mas com toda a igreja. O Senhor tem chamado essa igreja para um tempo de unidade e de comunhão, irmãos. E a unidade e a comunhão vai fazer a gente marcar uma geração. Não é pela quantidade de pessoas que vai chegar ou vai deixar de chegar. É pela quantidade de vidas que a gente vai ganhar para o reino. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas práticas que podem trazer força para a sua unidade e algumas coisas que vão acabar com a unidade da igreja. Por que eu vou falar isso? Porque eu quero meio que vacinar você
sobre algumas coisas que o inimigo ele vai pegar, e ele pega, e ele faz. Eu já vi acontecer muitas vezes com muitas pessoas, para destruir uma igreja. Ele começa a acabar com a unidade da igreja, ele começa a acabar com a comunhão da igreja. A Bíblia fala sobre alguns venenos para a unidade, veneno para a comunhão, coisas que são capazes de destruir um relacionamento. Duas coisas são maledicência e mexerico. Vocês sabem o que é maledicência e mexerico? Maledicência é quando você fala mal de alguém para outro alguém. E mexerico é basicamente a mesma coisa, só que está num tom mais de fofoca. Quando você pratica a maledicência, quando você pratica o mexerico, você não está destruindo, ou falando mal, ou atingindo apenas a pessoa que é alvo dessa crítica. Você está se sujando também. Certa vez alguém falou assim: não, mas o que eu estou falando da pessoa é verdade. Eu falei: existe um maledicente sincero. Ele fala a verdade, mas está falando mal igual. Isso é um veneno, irmão. Isso acaba com o relacionamento, isso acaba com a comunhão, isso acaba com a unção do Senhor na igreja. E você não precisa abrir, mas eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso. Salmos 15, versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, vai anotando aí, e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu, Deus falando, o destruirei. Aquele que tem olhar altivo de coração soberbo, não o suportarei. Olha que pesado, irmão. Aquele que difama o seu próximo, aquele que maldiz o seu irmão, eu, o Senhor, o destruirei. Aquele que é altivo. Quem conhece alguém que se sente superior ao outro aqui? Aquele cara nariz em pé. Eu conheço alguns caras assim. Não nessa igreja. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. O que a Bíblia está falando aqui? Não ande como um fofoqueiro no meio da igreja. Irmão, eu já conheci algumas pessoas que perderam amizades de anos por causa de fofoca. Porque falou mal de alguém por trás. Ainda que esse falar mal e essa fofoca eram tudo verdade. Cuidado, irmão. Provérbios 6, do 16 ao 19. E esse aqui para mim eu acho que aqui fala tudo, irmão. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Deus está falando de 7 coisas aqui. Ele está falando 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. A 7ª é a pior de todas. Vai ouvindo. Olhos altivos, pessoa soberba, nariz em pé, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Agora a 7ª, a que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Se você quer ter a sua oração não respondida, se você quer ter Deus não olhando para a sua necessidade, irmão, cria contenda entre os irmãos. Vai criando mexerico, vai fazendo fofoca. Pega o segredo do irmão e sai espalhando. Tem uma outra coisa também. Sinceridade sem sabedoria. Isso também acaba com qualquer comunhão. Já viu aquela pessoa que fala? Eu falo mesmo, falo na cara, porque eu sou sincero. Você acha que isso é uma boa qualidade ou é uma má qualidade? Isso é uma péssima qualidade. Aquele cara que fala tudo o que pensa, sabe? Que de bate e pronto fala, não, acho que não é isso aí não, pai. E na lata, o cara é sincero. Só que a sinceridade sem sabedoria, isso é um veneno. Quem fala tudo o que pensa é maluco. Não é sincero. Irmão, eu creio de verdade. Eu creio que você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Você só não pode falar em qualquer momento. Você não só pode falar em qualquer situação. Tem coisas que a gente precisa achar uma porta para falar. Que a gente precisa achar um momento para dizer. Porque, do contrário de ganhar o seu irmão, você cria um inimigo. Então a sinceridade sem sabedoria também é um grande veneno para a igreja. Então às vezes se você tem uma crítica contra o seu irmão, às vezes a crítica é boa, é uma crítica construtiva, é uma crítica que vai ajudar. Para um pouquinho, ora, pensa, fala, qual é o melhor momento, qual é a melhor forma de eu falar isso para ele. Não deixa de falar, mas acha uma porta para falar. Amém? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. Fala de 9 características que o Espírito Santo gera em nós que somos cristãos. E se você for parar para pensar, das 9 características, 7 delas, elas são relacionadas à comunhão entre as pessoas, a relacionamento. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que eu quero deixar como palavra hoje, ora, irmão, para que os frutos do Espírito se manifestem no meio dessa igreja. Porque isso é uma vitamina para o relacionamento da igreja, isso é uma vitamina para a unidade e para a comunhão do nosso meio. Ser amável com o irmão, ser fiel, ter domínio próprio. Porque é certo, irmão, que a gente vai ter atrito. É certeza que em algum momento alguém vai pisar no dedão do outro. Eu vi um pastor falando isso recentemente, não, faz um tempo já. Ele fez um retiro de integração para novos membros da igreja. E nesse retiro de integração, assim como acontece na nossa igreja, ele falou como funciona a igreja, mostrou para aquele povo o que a igreja acredita, quais são os departamentos que a igreja tem, com quem que ele pode falar para tal coisa. Fez uma integração. Mas antes de terminar essa reunião de integração, ele falou o seguinte: irmãos, eu quero fazer uma promessa para vocês como pastor presidente dessa igreja. E eu quero dizer que essa promessa
vai ser cumprida em algum momento. Eu não sei quando, mas ela vai ser cumprida. Em algum momento, nós vamos falhar com você. Estranho, né? Sabe por quê, irmão? Em algum momento, alguém vai passar por você, e por uma distração, por um motivo qualquer, ele não vai te cumprimentar. E a sua expectativa vai fazer você olhar para aquele irmão: puxa vida, o cara não me cumprimentou. Em algum momento alguém vai fazer alguma coisa para você, às vezes sem intenção nenhuma, que vai te prejudicar. E aí que eu vou falar para você: olha para Cristo, não para os irmãos. Invariavelmente, no meio de uma igreja, no meio de uma comunhão, alguém vai falhar com você. Alguém vai deixar de te cumprimentar na saída. Alguém às vezes vai te dar uma palavra e você vai entender que aquela palavra foi ignorante. Às vezes nem foi. Quantas pessoas vocês já ouviram falar ou conhecem que saíram da igreja por motivos parecidos? Porque um dia alguém pisou no calo dela e ela deixou de vir para a igreja. Eu quero que você tenha isso na sua mente. Eu quero que você não esqueça disso. Em algum momento, alguém nessa igreja vai falhar com você. Pode ser eu, pode ser o Robson, pode ser o Cleito. Mas tenha certeza, irmão, essa falha vai acontecer tentando sempre fazer o melhor. Deixa eu contar uma história. Eu nunca me atentei muito em sair cumprimentando as pessoas na igreja. Não era uma prática muito comum. Eu mudei isso. Por quê? Porque um dia o meu pastor chegou para mim e disse assim: Igor, você tem alguma coisa contra fulano de tal e fulano de tal? Falou para mim e para Eliane. Eu falei: não, nunca. Amo eles, irmãos. Não, sabe por quê? Porque eles chegaram para a gente e falaram que vocês passam por eles e vocês não cumprimentam eles. Que vocês passam como se fossem superiores a eles. Irmão, isso me deixou triste, porque são pessoas, cara, que a gente amava também. A gente só não estava no mesmo nicho de relacionamento. E eu sou especialista nisso, irmãos. Passar por você e não te cumprimentar. Porque às vezes eu estou com a cabeça em outro lugar e eu estou com outro foco e eu vou embora. Eu uso óculos também, às vezes eu não te vejo. Então, se um dia eu passar por você e não te cumprimentar, não te dar um abraço, não é de propósito. Mas aí, desse dia em diante, eu passei a mudar a minha atitude. Eu passei a não só fazer questão de cumprimentar esse casal, como eu fiz questão de mudar essa atitude com outras pessoas. Sabe uma coisa que muita gente faz, machuca e ninguém percebe? Termina o culto, o pastor está aqui conversando com alguém, pastora ou outro irmão. Você chega, cumprimenta o pastor, vira de costa e vai embora. Só que aquele irmão que estava lá falando com o pastor, você não falou com ele. Irmão, isso acontece tanto. Aí eu procuro me policiar nisso. Às vezes eu vou falar com a pessoa: olha, o pastor está, um exemplo, o pastor está conversando com o Robson. Então eu vou me despedir do pastor porque acabou o culto. Ô pastor, bom, desculpe interromper a conversa e tal. Primeira pessoa que eu cumprimento é quem está do lado. No caso seria o Robson. Depois eu cumprimento o pastor. Tem algumas atitudes que são bobas, mas que podem matar uma pessoa que não está bem naquele dia. Uma outra coisa que eu procuro praticar na minha vida, e eu não aprendi nem na Bíblia isso, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, apesar de não ser cristã, ela tem algumas atitudes que até hoje eu tenho como espelho. Minha mãe, quando ela ia na casa de alguém, ela sempre procurava levar algo. Deixa eu te falar, por exemplo, minha mãe ia visitar uma prima. Então, o que ela fazia? Comprava uma carne, levava, fazia um churrasco.
mas ela levava. Por que eu estou falando isso? Porque é algo que vai beneficiar a comunhão dessa igreja, o relacionamento dessa igreja. É você deixar de ter uma mente de consumo e passar a ter uma mente de contribuição. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente só pensa no benefício. Me chamaram para almoçar na casa do pastor. Vou comer de graça. Fica a dica, pastor. Irmão, você pode pegar nesse almoço que você vai para a casa do pastor. Você não precisa levar comida, mas você pode levar um refrigerante. Sabe uma coisa que muita gente pode fazer aqui nessa igreja, que é uma atitude de quem contribui? Você pode pegar o seu carro, desviar 200 metros e levar alguém para casa, que está de a pé. E você que está pegando a carona, sabe o que você pode fazer? Você pega a carona sempre. Um dia desse você pode pegar R$20 e falar, põe gasolina. Você pode ir na casa de alguém que te convidou para um almoço e comprar um livro de R$10 e falar, irmão, estou aqui almoçando na sua casa, está aqui um presente. Eu lembro do pastor Leonel. Quem conheceu o pastor Leonel aqui? O pastor Leonel, ele levou o filho dele para trabalhar com ele na empresa que eles têm. E o filho dele trabalhou o mês todo. Chegou no final do mês, recebeu o dinheiro, né? Salário. Aí ele pegou o lerite, menino, primeiro salário, pegou o lerite, INSS, imposto de renda, vale transporte. Ô pai, o que é isso aqui? Você não falou que eu ia receber tanto? Eu achei fantástica a resposta que o Leonel deu. Ele falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Desde o dia que você nasceu até hoje, você era um consumidor. Agora você virou um contribuinte. Você vai contribuir para a nação. Eu não quero nem entrar na questão que os nossos impostos hoje em dia são injustos e tudo mais. Essa não é a questão. A questão é que um dia você chegou nessa igreja como alguém que recebia. Mas chega um momento, irmão, está na hora de você virar um contribuinte. Você não pode ficar recebendo para sempre. Gente, ninguém é tão pobre que não possa dar um presente. E não é o valor, é a contribuição. Amém? Agora, para a gente fechar, irmãos, eu quero que vocês todos abram em João capítulo 17. Só para resumir, eu falei um pouquinho sobre o que é a igreja. A igreja é um lugar de cuidado e de proteção. Eu falei para você qual que é a força da igreja. E a força está na igreja, está na unidade, está na comunhão. Mas eu quero fechar aqui dizendo qual que é o propósito da unidade. E o propósito da unidade eu encontrei lá em João capítulo 17. João capítulo 17 é uma oração de Jesus Cristo. Essa oração é conhecida como a oração sacerdotal. E apesar de ser um capítulo longo, eu vou ler ela inteira. E no final eu vou destacar um pedaço. Amém? Se estiver acompanhando aí. João 17, começa no versículo 1. Jesus está orando por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Olha que versículo fantástico, irmão. Essa é a vida eterna,
que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aí no versículo 6, Jesus começa a orar pelos discípulos. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais nesse mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Olha a unidade aqui, irmão. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas diga essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14. Deu-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Essa é a oração de Jesus pelos discípulos. Mas ainda tem uma terceira parte dessa oração, que é quando Jesus ora por todos os crentes. Irmão, Jesus já orou por você. Minha oração não é apenas por eles, esse eles é os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Esse sou eu, esse é você. Para que todos sejam um. Unidade. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Jesus falando de unidade. Assim como somos um. 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. A plena unidade, para que o mundo saiba que me enviastes e os amaste como igualmente me amastes. Olha que loucos, já percebeu que Jesus está falando que Deus ama você assim como ele ama Jesus? E os amaste igualmente como igualmente me ama. Pai, quero que os que me deste estejam contigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. No versículo 21, Jesus deixa muito claro qual que é o propósito da unidade. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Todo esse clube aqui, irmão, todo esse propósito, só tem um objetivo, é que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus.
Não tem outro motivo. A gente se reúne aqui para adorar, para glorificar a Deus, para que o mundo creia que Ele foi enviado por Deus. Então, se um dia você teve dúvida qual é o propósito da igreja, qual é o propósito da unidade, é que o mundo creia em Jesus Cristo. Amém? Eu quero voltar lá no versículo 35 de Lucas, capítulo 10. E eu vou pedir para que você abra lá. Eu quero falar de algo que, quando eu percebi, eu fiquei muito contente. Lembra que eu falei que na parábola do bom samaritano, profeticamente ali está escrita toda a história da humanidade? Pois bem, percebe que quando o samaritano leva aquele homem para a hospedaria, que simboliza a nossa igreja, ele entrega para esse hospedeiro 2 denários. O que é um denário, irmão? Um denário era uma moeda de prata que ela equivalia a um dia de trabalho. Então, falando sobre Jesus, Jesus entrega para o hospedeiro 2 moedas, dando a entender que ele demoraria 2 dias. Isso aqui não é uma doutrina não, tá, irmãos? Então, é mais algo que eu achei fantástico, eu quero compartilhar. A Bíblia diz que 1 ano para Deus é como 1000 anos, ou um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O próprio Jesus entrega 2 moedas, simbolizando que ele tinha a intenção de voltar em 2 dias. E aí você vai fazer as contas aí. Ah, Jesus veio 2000 anos, eu sei que você já está pensando nisso. Só que é interessante que Jesus ele fala o seguinte: se eu demorar mais, eu te pago na volta. Ele nunca deu uma data exata. O que eu quero dizer com isso, para fechar? Jesus prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. Ainda que existe muita gente hoje, muito pastor famoso, que já está dizendo que não acredita numa volta literal de Jesus Cristo. Se você ler a Bíblia com sinceridade, com um mínimo de sinceridade, não dá para dizer que Jesus não vai voltar. Não dá para dizer que não é literal. Lá em Apocalipse ele fala: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa. Ele vem, irmão. E eu creio que a volta dele está bem próxima. Eu não sei se ainda para a minha geração, para a geração do meu filho, que eu posso afirmar com certeza absoluta, é que nunca teve tão próximo. Ele vai chegar. Então acho que é a hora, irmão, da gente se pôr em pé. E eu vou pedir para vocês colocar em pé nesse momento. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje. Eu sei que, se não 100% da igreja, a maioria da igreja está inserida numa casa de edificação. Eu queria que você procurasse alguém da sua casa de edificação, alguém que está junto com você. E se você não achar ninguém ou não tiver inserido, acha um grupinho aí, irmão. Chega aí. Eu queria que nesse momento você orasse. Primeiramente, você pedisse perdão pelas vezes que você não valorizou uma comunhão e um relacionamento. E eu também queria que você orasse para que o Espírito Santo dê graça, dê comunhão, dê unidade, para que o Senhor possa fazer essa igreja ser um, para que o mundo creia. Amém? Senhor Jesus,
Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo seu cuidado. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo que estamos vivendo nesta casa, Senhor. Eu oro, Jesus, que o Senhor derrame da graça da sua presença, da sua comunhão. Eu oro, Senhor Jesus, que se cumpra plenamente, Senhor, a sua oração sacerdotal. Que essa igreja possa ser que essa igreja, Senhor, possa achar comunhão, que essa igreja possa achar unidade, um relacionamento sincero de amor, de companheirismo, para, Senhor, que o mundo creia. Senhor, eu oro para que o Senhor acrescente, Senhor, a esta igreja aqueles que hão de ser salvos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ensine a receber, Senhor, amadas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ensine a perdoar. Eu oro que o Senhor nos ensine, Senhor amado, que o Senhor possa fazer frutificar plenamente o fruto do Teu Espírito no nosso meio. Que o Senhor gere unidade, comunhão, amor. Senhor, eu oro por aqueles relacionamentos que um dia foram destruídos por uma fofoca, por uma maledicência, por um mexerico. Eu oro, Senhor, por uma restauração. Eu oro pela vida do Senhor fluindo nesse lugar, Pai. Se você sentir, irmão, de pedir perdão para alguém, essa é a hora, irmão. Continua orando. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação.